Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos aqui para o quarto episódio da série Coisas Sem Sentido ou Sem Explicação que tiveram em Demon Slayer. Então se você já gosta desse quadro, já vai deixando seu like. Se você é novo aqui, assiste esse vídeo e quando terminar, você confere os outros 3 episódios. E é claro também, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. E bom, sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. O primeiro item que eu vou citar aqui nessa lista não é algo que é sem sentido ou sem explicação, mas só é sem sentido não ter ocorrido mais cedo, coisa de anos ou décadas ou até mesmo séculos atrás. E o que não faz sentido em Demon Slayer é a demora de um treinamento Hashira. Cara, você já parou pra pensar que é muito sem sentido só haver um treinamento Hashira depois de séculos que já existia a corporação de caçadores? Porque para pra pensar que já não seria muito óbvio os Hashiras treinarem os caçadores de muito tempo atrás? Porque a gente viu que o resultado desse treinamento nos caçadores normais foi que eles ficaram bastante fortes, né? E a prova que a gente tem isso, né? Porque muita gente considera isso uma falácia, né? Mas eu levo por base o que foi dito na história. Que os demônios que tinha no Castelo Infinito, eles tinham nível de lua inferior ou acima. Eles não eram tão fortes igual as luas superiores, mas eles eram ali do mesmo nível de luas inferiores. A gente viu, né, que aqueles caçadores normais, né, os figurantes, eles não estavam tendo dificuldades para lidar com esses demônios que teoricamente, né, eles tinham uma força de uma lua inferior. Então, se a gente levar por base o começo do anime, que o Tanjiro sentiu muita dificuldade de enfrentar o Rui e o Emo, quase mesmo morrendo para eles, a gente pode ter uma noção que aqueles caçadores normais, eles tinham um nível acima do Tanjiro e naquela parte ali do Mugen Train. Então a gente viu que o nível dos caçadores normais subiram muito ali quando chegou no arco do Castelo Infinito. Então por que eles não tiveram essa ideia de fazer um treinamento Hashira há séculos atrás? Para ficar mais fácil desses caçadores enfrentar demônios e não morrerem tão fáceis em batalhas normais. Porque tinha muitos caçadores que morriam para demônios que nem eram de nível lua inferior. Então eu acredito que é meio sem sentido existir uma demora de um treinamento Hashira. Eu sei que você pode até comentar, mas os Hashiras tinham Tsugokus. Mas o Tsugokus era apenas um único caçador ali que eles treinavam, né? Que futuramente poderia se tornar seu substituto e se tornando um Hashira. Mas não um grupo total, igual como foi no arco do treinamento Hashira. Então eu quero abrir essa lista com isso. Que não faz sentido existir tanto uma demora para acontecer um treinamento Hashira. O próximo ponto é sobre uma explicação sobre o mundo transparente. Você já parou para pensar que não existe uma explicação com detalhes de como funciona o mundo transparente? Demon Slayer tem certas coisas que não tem muita explicação lógica dentro do universo. Já que o universo quer ser bem realista, como por exemplo o fato das respirações não serem reais, não faz muito sentido, né, os caçadores que são humanos conseguir ver através dos músculos dos demônios, né? Conseguir ver como eles são por dentro. Porque isso não tem uma explicação exata. Porque os caçadores que despertaram isso, só despertaram. O Yorishi já nasceu com isso, meio que a gente acredita que ele foi abençoado. O Tanjiro e seu pai despertaram. E lá durante a batalha final contra o Muzan, o Albanai também despertou por um segundo. E o Gyomei, né, mesmo sendo cego de alguma forma ali pelas ondas sonoras, também conseguiu ver o mundo transparente por um pequeno momento. Mas dentro de Demon Slayer nunca teve uma explicação de como isso funciona. Se Demon Slayer fosse daquele tipo de anime fantasioso, onde ele não tenta explicar certas coisas, beleza, tudo bem, a gente aceitava, só uma habilidade especial. Como a autora fez o favor de falar pra gente que as respirações não eram reais, então a gente sempre quer ver uma lógica como aquilo ali funciona. Porque, por exemplo, a habilidade especial da Kanao, quando ela ativa aquele modo que ela amplifica a sua visão, né? É explicado que ela concentra muito sangue nos seus olhos. Eu sei que fisicamente no mundo real isso não é possível de fazer, mas o anime explica ali como foi que ela conseguiu fazer aquilo. E a gente já aceita porque é uma obra fictícia. Mas o mundo transparente não tem nenhuma explicação de por que os caçadores conseguem ver através dos demônios e dos humanos. Enfim. O próximo ponto é algo que eu já abordei muito aqui no canal, que é simplesmente qual é a utilidade das luas inferiores. Bom, você já parou para pensar que não faz muito sentido existir esse cargo de demônios dentro de Demon Slayer? Porque assim, beleza, tem o Muzan, que é o chefe, e tem as luas superiores, que são os demônios mais fortes ali, que servem ali como uma espécie de alto escalão, né, para meio que fazer o serviço que o Muzan tem preguiça de fazer. É super compreensível, são demônios muito fortes, que demoram cerca de séculos para alguém conseguir derrotar algum deles, porque eles são extremamente fortes, como por exemplo o Kokushibo, que nunca foi substituído. Então tem aquela dúvida, por que existem as luas inferiores? Elas sempre têm que estar ali sendo substituídas. É meio que usado como uma prova ali para os caçadores
conseguirem o título de Hashira, já que no universo de Demon Slayer, o caçador que derrota uma lua inferior, ele se torna automaticamente um Hashira. Então por que o Muzan criava tantas luas inferiores? Qual era a necessidade delas? Que eu sei que o Muzan criava demônios justamente, né, para conseguir achar o lírio da aranha azul. E por que ele continuava criando um cargo de demônios que sempre estava morrendo? A prova disso que a gente viu no final, né, da primeira temporada, que ele eliminou praticamente todos, né, só deixou o Emo vivo. E depois que o Emo foi eliminado, ele simplesmente, né, não criou mais luas inferiores, né. Mas por que o Muzan simplesmente não fez isso no passado, quando ele percebeu que as luas inferiores não eram tão boas assim? Tipo, o cara passou em média ali uns 400 anos só selecionando ali substituição de demônio, pra mim não faz muito sentido. Só é aquela coisa assim que você vê que foi conveniente para aquele momento ali da história. E sinceramente, outra coisa também que eu não vejo muita necessidade do Muzan ter feito é simplesmente ter eliminado elas ali. Pô, o cara reuniu ali todo mundo ali só pra matar, tipo, por que ele só não abandonou elas e deixou elas ali? E quando a última lua inferior foi eliminada, simplesmente, tipo, ele só não criou mais esse cargo. Aqui é um bônus pra esse tópico, mas o tópico principal é: qual a utilidade delas? Por que o Muzan continuava criando elas, sendo que elas morriam de uma maneira tão fácil? O próximo tópico é algo que tem até uma explicação dentro do anime, mas pô, é uma explicação tão chula e tão vagabunda que tem que estar aqui nesse vídeo. É simplesmente a imunidade do Inosuke. Cara, eu sei que o anime fala que o Inosuke é flexível, tem imunidade a venenos por conta que ele se criou nas montanhas, né? Foi uma criança que cresceu ali no meio selvagem. Mas, cara, isso aí não é uma desculpa muito boa, não. Isso não faz muito sentido. O lance do Inosuke ser imune a venenos é até tranquilo de entender, né? Justamente porque ele meio que foi se acostumando ali aos poucos, né? Provavelmente o Inosuke, quando era um bebê ali, quando ele era criado pelos javalis, ele provavelmente sofreu algumas picadas de alguns insetos ali. E de acordo com que ele foi crescendo, né? Meio que o corpo dele foi se acostumando. É compreensível da gente entender que ele conseguiu se adaptar com o tempo. Mas agora o lance do Inosuke ser extremamente flexível e conseguir mudar os órgãos dele de lugar, cara, isso não faz sentido, pô. É um absurdo a gente ver que ele foi atravessado no peito pelo Gyutaro, né, coisa que provavelmente teria acertado o coração dele, e ele sobrevive justamente porque ele no último momento moveu seu coração de lugar. Gente, isso é impossível de acontecer. Para quem já estudou o mínimo de anatomia, sabe que o nosso corpo, né, ele é uma espécie de construção. A gente não consegue mover certas partes do corpo. A gente consegue inflar e diminuir, mas a gente não consegue mover porque é tipo como se fosse tudo montado. Imagina dentro do nosso organismo como sendo um motor de um carro. Tipo, você não consegue mover uma peça e o carro continuar funcionando de maneira normal. A mesma coisa com nós humanos, a gente não consegue mover um coração para perto do estômago ou coisa do tipo. Sei lá, pode até existir algum animal que faça isso, mas nós humanos não conseguimos mover órgãos. Então, tipo, isso não faz o mínimo sentido dentro do universo de Demon Slayer, né? O Inosuke conseguir fazer isso. É, sei lá, tipo, por exemplo, tu vai levar um tiro na cabeça e tu consegue mover o teu cérebro pra ele espremer todo por um lado pra bala atravessar e não pegar nele. É algo desse tipo, é algo que não faz sentido. E entra naquela mesma questão. Demon Slayer, em alguns aspectos, tenta ser realista, como por exemplo, né, novamente, dizer que as respirações não são reais. Então, se Demon Slayer, boa parte das coisas fosse fantasiosa, a gente até conseguia aceitar isso aí como um meme. Mas como o anime quer ser realista em certos aspectos, esse negócio do Inosuke ser imune e conseguir mover partes do corpo é uma parada que não faz muito sentido. E o último ponto dessa lista aqui: como é que a Vila dos Ferreiros demorou tanto tempo para ser encontrada pelos demônios? É aquele mesmo argumento que eu fiz na parte anterior sobre o Muzan demorar muito tempo para achar a mansão Boyashiki. Cara, como é que demorou tanto tempo para os demônios conseguir encontrar a Vila dos Ferreiros? Porque a Vila dos Ferreiros não vivia numa espécie de caverna isolada, não. Tipo, eles viviam num local ali, na floresta, mas que era um pouco isolado da sociedade. Mas a gente sabe que os demônios, eles vagavam pelo Japão inteiro. Como é que demoraram tanto tempo para conseguir encontrar essa vila? E sendo que lá não tinha caçadores tão fortes assim que nem Hashiras. Era poucas vezes que algum Hashira aparecia por lá. Então, assim, na minha visão, não faz muito sentido ter demorado tanto tempo para uma lua superior acabar encontrando a Vila dos Ferreiros. Porque, assim, um demônio normal ter chegado lá perto e ter sido eliminado, é compreensível que a gente entenda por esse lado. Provavelmente aconteceu isso várias vezes. Mas, cara, demorar tanto tempo assim para uma lua superior achar aquele local, cara, eu acho isso aí meio bizarro, né? Tipo, já que eles vivem centenas de anos, com certeza eles ficam vagando pelo Japão todo, então, tipo, alguma hora eles poderiam ter encontrado aquele lugar há bastante tempo. Então, assim,
Pode ser que eu esteja sendo chato em falar sobre isso aqui, mas quando você para pra pensar, não faz muito sentido. Não é meio estranho, tipo, demorar tanto tempo assim, um demônio de nível lua superior pra achar a Vila dos Ferreiros? Enfim, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que eu tô sendo chato ou realmente isso não faz muito sentido? E bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de coisas sem sentido dentro de Demon Slayer. Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que essas coisas fazem sentido ou não? Deixa aqui embaixo. E lembrando que a partir desse vídeo aqui, a parte 5 em diante, eu vou pegar sugestões de vocês aqui nos comentários. Então, se você tem algo a dizer que não faz sentido em Demon Slayer, antes de comentar aqui, dá uma olhada nas partes anteriores e vê se eu não já citei isso, para não acabar você fazendo um comentário sobre algo que eu já citei em vídeos anteriores. Enfim, se caso eu não tenha citado nenhum dos vídeos anteriores, pode ter certeza o que você citar aqui vai ser mencionado no próximo vídeo, e relaxe que eu vou colocar seu comentário no vídeo. Vou dar créditos e tudo. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, não esquece de deixar o like e até a próxima.